Olá, muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, que acompanha aqui o nosso canal do YouTube da Igreja Memorial Batista de Brasília. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Essa aula que fica gravada aqui nesse canal, mas que também nós trabalhamos esse mesmo assunto que aqui está gravado na aula presencial, todos os domingos, também lá na igreja, na nossa classe que fica no mini auditório. Então, meu querido irmão, você é sempre um convidado a estar presente conosco também. Mas se não tem condições, pode acompanhar aqui conosco aqui no YouTube. Para a gente é um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Nós estamos nesse trimestre, nesse quadrimestre, na realidade são 16 domingos, nós estamos trabalhando um tema muito específico, né? Começamos no domingo passado, a última aula, foi, na realidade é a primeira aula desse assunto, nós estamos trabalhando a revista da editora cristã evangélica, que tem como título O Mundo aos Olhos de Deus, as Cosmovisões, a Bíblia e as Cosmovisões. Na aula passada, que foi ministrada pelo professor Dermeval, foi a primeira parte da lição. A lição teve como um objetivo de definir o que é cosmovisão. Então, o que é cosmovisão? Esse foi o título, parte 1. Hoje nós teremos a parte 2 dessa definição do que é cosmovisão. A partir daí, nós iremos estudar vários temas até o final desse período, né? Mas então, a aula de hoje tem muita relação com aquilo que foi estudado na semana passada, mas com algum aprofundamento, algumas especificidades em alguns tópicos, né? No estudo anterior, antes de ler o texto, eu gostaria de fazer essa recapitulação, né? Foi apresentado o conceito de cosmovisão e as suas implicações práticas e espirituais. Nós verificamos que a cosmovisão é um conjunto de pressupostos, e aqui vou fazer uma definição geral, embora haja várias definições para isso, né? O termo cosmovisão, que significa a visão do mundo, né? Ela tem várias definições, mas aqui, de uma forma geral, é o conjunto de pressupostos, seja conscientes ou não, que nós utilizamos como moldura, né? Para interpretar a realidade da vida, a realidade do mundo, dos problemas que acontecem ao nosso redor. Também foi trabalhado, de uma forma geral, na aula passada, a distinção das cosmovisões que tem com relação com os conhecimentos daqui da Terra, conhecimentos filosóficos, científicos, históricos, com relação à perspectiva cristã. E dando ênfase de que, como cristãos, nós devemos sempre, qualquer conhecimento que tenhamos, nós devemos sempre passar pelo crivo, né, daquilo que é a palavra de Deus e evitar nos conformarmos com as coisas do mundo, como diz lá em Romanos, no capítulo 12. Mas o professor Dermeval, ele trabalhou esse assunto baseado no texto de Tiago 3, no versículo 17, que descreve que a visão do mundo aos olhos de Deus, ela descreve como algo que é sabedoria, que vem do alto, é pura, é pacífica e é imparcial. Então, essa digamos assim, um resumo daquilo que foi dito, daquilo que foi trabalhado na aula passada. Como eu falei, a aula de hoje é uma continuação desse mesmo assunto, o que é cosmovisão, e nessa continuação, né, nós temos como desafio proposto entender as características das diversas cosmovisões postas na nossa sociedade. Nós vamos fazer aqui um balanço histórico daquilo que se entendeu de cosmovisão durante todo o período histórico, né? Mas também nós vamos ver vamos reiterar a importância, né, de termos como necessidade verificar os pressupostos bíblicos de como nós vemos o mundo. E ao fazer isso, iremos entender que a cada cristão cabe fazer um autoexame muito criterioso, né, com relação às verdades das Escrituras Sagradas e a forma como cada um enxerga o mundo. Como é que eu enxergo o mundo? Como é que você enxerga o mundo? Estamos coerentes com as Escrituras Sagradas ou estamos de forma nos desviando daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, a forma como Deus vê o mundo e deve ser também a forma como nós vemos. Feita essa recapitulação introdutória, eu gostaria aqui de mencionar o texto áureo para esse estudo. Eu escolhi aqui o texto de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11. Eu lerei antes de fazer a oração. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano.
sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu vou repetir aqui um trecho. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu te peço, Senhor, que mais uma vez venha falar aos nossos corações, por meio do teu Santo Espírito, durante esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, feita essa introdução, nosso texto é esse, né? E a gente vai voltar a esse texto daqui a algum tempo, mas eu gostaria, nessa primeira parte, fazer uma varredura histórica, né, sobre as vertentes que influenciam a cosmovisão humana, ou que influenciaram, né, no passado e influenciam até os dias de hoje. Né? Ao tentar compreender melhor esse conceito de cosmovisão, é importante observar essas vertentes. Né? São vertentes que nós vamos dividir aqui em vertentes filosóficas, humanísticas, políticas, mas também vertentes religiosas, por que não dizer míticas, né? Místicas. Para fazer essa avaliação histórica, é importante a gente fazer uma espécie de definição do que é história. E aqui eu peguei uma definição aqui de um pensador que diz que a história forma a identidade da sociedade e, consequentemente, do indivíduo. Essa identidade é a memória organizada dos feitos e acontecidos, que dão senso de identidade às nossas vidas e origem aos valores, às ideias e aos nossos sentimentos. O ser humano depende dessa memória e da tradição herdada de geração em geração, para saber de onde ele veio, quem ele é e para onde ele vai. Isso quer dizer o quê? Que nós não somos Adão nem Eva, que nasceram ali, foram criados por Deus no Éden, e ali passou-se a existir a história. Não, antes de nós aconteceram algumas coisas. Né? E não só aconteceram, como também conceitos foram estabelecidos, ideias foram criadas, foram formadas, foram formalizadas, e assim nós temos um acervo de informações para poder trabalhar dentro do nosso viver, da nossa compreensão do mundo, que é a ideia de cosmovisão. Então, na história, a cosmovisão ocidental foi profundamente marcada pela filosofia grega, pelo judaísmo, pelo cristianismo, pelo pensamento medieval e tantas outras. E eu queria começar aqui falando sobre as influências filosóficas, né, dentro da história. E eu vou começar aqui, nós podemos voltar lá para a filosofia da Grécia, né, a filosofia clássica, né, de Platão, de Aristóteles, século IV a.C., né, que estabeleceu os fundamentos da razão, da lógica, a busca pela verdade. Pouco depois vem as filosofias helenísticas, também ali no contexto da Grécia, né? A ideia de estoicismo, epicurismo, né? Epicureu, o ceticismo, isso aí já vem ali por volta do século III antes de Cristo, que enfatizaram a ética, a virtude, a felicidade, a disciplina pessoal, né? O questionamento das certezas, daí o nome ceticismo, né? Depois tivemos o período da escolástica, né? Que é o pensamento medieval, que buscou integrar a fé e a razão. Aquele período medieval onde se tinha muita influência religiosa, principalmente da Igreja Católica, nós tínhamos também ali uma tentativa de harmonizar a tradição cristã com a filosofia clássica lá que vinha da Grécia. Essa era a escolástica. Depois nós temos o que se entende de filosofia moderna, o professor Demerval falou sobre isso, que é o modernismo, que aí veio o racionalismo, o empirismo, o iluminismo, né? A parte científica, né, ganhou maior importância, maior peso, né, no progresso humano, né? E mais em frente, já no século XIX e século XX, tivemos a questão do idealismo, materialismo, positivismo, existencialismo, até chegarmos no ponto do pós-modernismo. Você vê aqui que são tantas coisas que se você coloca numa figura fica muito pequenininho, mas a ideia não é nem necessariamente se você vê detalhe de cada uma dessas vertentes, mas saber que existem tantas vertentes, e olha que isso aqui é um resumo, né? É uma ideia resumida de conceitos, de vertentes filosóficas que influenciaram a humanidade durante a história. E influenciam a visão de mundo que cada um tem. Cada pessoa pode estar influenciada por uma ou mais dessas vertentes. Essa é a ideia quando se apresenta isso. Mas aqui eu só apresentei as influências filosóficas, mas também nós temos as influências que nós chamamos humanísticas, né? Ou políticas. Né?
Diversos movimentos sociais e políticos também ajudaram a formar os valores predominantes da sociedade contemporânea, né? Tivemos o humanismo clássico, renascentista, o liberalismo e a democracia liberal. Mais à frente, a questão do socialismo e o marxismo. E também o progressismo e o conservadorismo, que talvez seja o que mais esteja em vigor no momento, né? A luta, a batalha, a polarização entre progressismo e conservadorismo. Cada pessoa vai ter uma forma de ver o mundo, cada pessoa vai ter uma forma de enxergar o mundo, mas certamente a forma que cada pessoa tem de enxergar o mundo tem a influência de uma dessas vertentes aqui. E por fim, também eu posso falar das influências religiosas, né? Grandes tradições religiosas e espirituais também moldam, né, profundamente a forma de ver, a compreensão humana da realidade, né? Nós somos cristãos e vamos nos ater justamente à ideia cristã da cosmovisão, mas ela é baseada, o cristianismo é uma das religiões que a gente chama religiões abraâmicas, né? Tipo como o judaísmo, também o islamismo, que nasceram lá com Abraão, né? Eles difundiram a questão do monoteísmo, né? Tem como característica forte a moralidade, a responsabilidade de Deus, humana diante de Deus, e uma visão histórica do propósito de Deus para a vida do homem. Então, é uma vertente religiosa. Também temos outras vertentes religiosas que se confundem também com filosofias orientais, como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, confucionismo, etc. e tal. Eu estou querendo falar tudo isso aqui de forma bem resumida para os irmãos terem uma ideia de quantas coisas, e aqui a gente pode dizer quantos ismos, né, nós temos aqui postos, né, para poder influenciar a nossa forma de ver o mundo, de enxergar o mundo. E a ideia aqui, quando a gente pensa o que é cosmovisão, é olhar a cosmovisão à luz da Bíblia. Então, hoje em dia, as pessoas têm uma cosmovisão meio que híbrida, né? A maioria das pessoas mistura as ideias, né, de várias vertentes, né, e aí consegue ter um tipo de visão. Alguns são mais conservadores, alguns são mais pragmáticos em determinada visão, em determinada vertente, mas em linha geral nós temos aqui uma visão muito híbrida, uma mistura, né? E diante de todo esse cenário, a pergunta central desse estudo de hoje é: qual a cosmovisão que orienta a nossa vida? Qual a forma de enxergar o mundo que tem orientado a nossa vida? Tem sido somente influenciada por essas vertentes que nós aqui falamos? Ou ela está centrada na palavra de Deus? A partir daí é que nós voltamos ao texto áureo aqui da lição de hoje, em Eclesiastes 3:11, quando o texto de Eclesiastes, o sábio diz que existe de Deus, de forma intencional, a ideia de colocar no coração do homem a ideia de eternidade. Tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Quando se fala de coração do homem, diz que o homem tem essa necessidade de entender o que é eterno. Tem essa necessidade de não se contentar com a sua vida limitada aqui da terra, de nascimento e de morte. Tem necessidade de encarar aquilo que é transcendente ou sobrenatural. Agostinho já falou, e o professor Dermeval também comentou isso, que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E ele só pode ser preenchido por Deus. Porque nada pode preencher esse vazio, pois ele tem exatamente o tamanho de Deus. O autor da revista que nós estamos utilizando como referência, ele cita, né, um palestrante, um conferencista cristão americano chamado James Sire, que ele diz que cosmovisão é uma orientação fundamentada no coração. Ou seja, é algo que está consolidado dentro e no interior de cada um, que faz parte da vida de cada um, não é algo superficial. A forma como nós vemos o mundo. O autor da revista também cita um outro autor, na realidade uma professora, a Gladys Domingues, que diz que a cosmovisão pode ser compreendida como um mapa que orienta a forma como cada pessoa se movimenta no mundo. A ideia agora dessa professora é que a cosmovisão, que cada um tem, ela orienta, ela nos guia para onde nós vamos, as escolhas que nós tomamos, né? Então, a cosmovisão está, de fato,
é algo de fato relevante na vida de cada um. Nós não podemos fechar os olhos para isso, nós não podemos achar que isso é uma coisa meramente simples de se lidar. Não, cada um vê o mundo como quer, inclusive é um tipo de cosmovisão, né? A questão do relativismo. Não, a gente precisa levar muito a sério como é que nós vemos o mundo, se está de acordo com a palavra de Deus. E aqui eu lembro do Salmo 46, quando fala no Salmo 46, o Salmo fala que Deus está no meio de uma cidade. Ele fala da cidade de Jerusalém, né? A partir do versículo, é o texto conhecido que nós sabemos que é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí lá no versículo 4 ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. No 5, Deus está no meio dela e não será abalada. Por que a cidade de Deus não é abalada? Porque Deus está no meio dela. É a ideia do sumo bem que aquela cidade tem. É Deus que dá razão, que dá sentido, que dá segurança. A fortaleza daquela cidade, segundo aqui o salmista, é o Senhor Deus. E quando a gente fala que a cosmovisão está ligada com um coração, e aqui a ideia de coração é com aquilo que é importante para fazer a nossa vida andar, a nossa vida ter sentido, a gente tem que ver que referências nós tomamos para a nossa cosmovisão. Recorrendo novamente ao livro de Salmo, no capítulo 119, versículo 105, um texto bem conhecido que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, o que deve guiar a vida do crente é a palavra de Deus, são as Escrituras. A referência para uma cosmovisão correta de um cristão são as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque ela revela a vontade de Deus. A natureza, o mundo revela quem é o Senhor, a sua grandeza, mas o Senhor quis deixar a sua revelação através das Escrituras Sagradas. E se nós queremos ver o mundo com os olhos de Deus, nós precisamos ter como referência as Escrituras Sagradas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A cosmovisão teorreferente, ou seja, que tem referência em Deus, é aquela que tem como referência a palavra de Deus. Só que o processo para alcançar, essa cosmovisão cristã é um processo de aprendizado. É interessante a gente notar isso e valorizar isso também. A gente tem que buscar a referência correta, que é a palavra de Deus, mas a gente precisa entender que existe um processo. E nós podemos provar isso pelas próprias Escrituras. Elas mesmas atestam com relação a isso, sobre esse processo de aprendizado, de crescimento, de formação, de criação dessa cosmovisão. Logo nós podemos entender isso quando nós observamos alguns textos bíblicos, né? Nós aqui já falamos do Salmo 42, a minha alma tem sede de ti. O texto bíblico fala que o homem tem essa necessidade. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nos versículos 26 a 28, Paulo cita o conhecimento dos poetas, né? Que fala também da vontade de Deus, e diz que ele, o Senhor Deus, não está longe de nós. E o texto de Deuteronômio, no capítulo 6, fala que o pai deve ensinar as palavras de Deus desde o início, andando pelo caminho com o seu filho. Então, nós precisamos conhecer e valorizar essa questão do ensino e do discipulado para a formação de uma visão correta do que Deus quer. O apóstolo Paulo, também escrevendo em Efésios, no capítulo 4, nos versículos 20 a 24, fala que o homem deve aprender a despir-se do velho homem. Vamos ler esse texto, Efésios 4, de 20 a 24, que ele é muito interessante, muito didático para esse objetivo que nós temos aqui. Diz assim: mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus Cristo, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente. E aí segue: e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça. Por isso abandonai a mentira, cada um fala a verdade, e assim vai.
Então é um processo de aprendizagem. Aprendestes. Então é necessário que haja o ensino, é necessário que haja o discipulado, para se formar, para se construir na cabeça de cada um. Aquilo que já está no coração, que é o desejo da eternidade, para se construir a forma como se vê o mundo, a cosmovisão cristã na vida, na cabeça de cada um. E o alvo final dessa construção é atingirmos aquilo que nós chamamos de a mente de Cristo. E para falarmos disso, é muito interessante observarmos o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2. E aí, quando fala de 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, nós vamos ver que o Senhor nos revela, através da palavra de Paulo, escrita ali aos Coríntios, que nem tudo foi revelado. Mas aquilo que foi revelado é para o nosso bem e para que tenhamos a mente de Cristo. O versículo 9 diz assim, 1 Coríntios 2,9: Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo nas profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. As vertentes que nós aqui falamos, não é por essa sabedoria, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreende espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele faz essa pergunta e conclui: Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus! Pelo Espírito Santo de Deus, que nos ensina através da palavra revelada por Deus, nós conseguimos alcançar a mente de Cristo. E é justamente esse o tema, cosmovisão. O que é cosmovisão? Ver o mundo. A forma como nós vemos, ela está de forma coerente com a palavra de Deus, então é a cosmovisão cristã. É olhar o mundo como Deus olha o mundo. Não influenciado por coisas materiais, coisas humanas, coisas do homem, mas coisas do Espírito. Nós devemos nos preocupar com isso, porque é muito fácil nos deixarmos influenciar com as vertentes filosóficas, históricas, humanísticas e até místicas, né, que nós temos no nosso tempo presente. Nosso alvo é ter essa maturidade cristã, que consiste em pensar cada vez mais conforme Cristo pensa. E o Espírito Santo de Deus ilumina essa compreensão. A mente de Cristo produz discernimento, sabedoria, humildade, obediência, visão correta da realidade. E aqui nós vamos recorrer também a uma outra carta de Paulo. Lá em Filipenses, no capítulo 2, outro texto bastante conhecido, quando fala de Jesus e como ele se portou, qual foi a sua postura aqui no mundo. No versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu gosto até de voltar, quando falo desse texto, o texto do versículo 5 é o que, digamos assim, é o ápice dessa perícope, mas quando nós subimos um pouco no versículo 2, diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses: completai a minha alegria para que eu tenhais o mesmo modo de pensar. Como é que nós podemos atingir o mesmo modo de pensar? Que é a cosmovisão cristã, que é ter a mente de Cristo. E aí ele continua: não, nada façais por contenda, vanglória, e assim vai. Por rivalidade, por orgulho, mas sim por humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Eu gosto muito desse texto e desse termo, esvaziou-se, porque ele contrapõe a ideia que se tem muito hoje em dia da questão do empoderamento, né?
Jesus Cristo ele não se empoderou-se. Ele recebeu sim todo o poder no céu e na terra, como ele falou lá em Mateus, no último capítulo, né? Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Sim, ele era Deus, mas ele não teve por usurpação, ele não considerou ser igual a Deus. Ele se esvaziou, se tornou em forma de homem e morreu morte de cruz, para que o nome dele, todo joelho se dobrasse. Essa ideia de esvaziamento, de humildade de Jesus Cristo, é que pode nos levar a ter o mesmo modo de pensar. Quando a gente se esvazia a si mesmo, as nossas próprias convicções, aquilo que nós temos como informação, seja conhecimento filosófico, histórico, científico, quando tudo isso que é importante para o nosso acervo de informações, nós não devemos jogar fora, pelo contrário, devemos buscar o conhecimento, sim, os outros conhecimentos, mas nada disso é mais relevante do que o conhecimento de Cristo. Nenhum desses conhecimentos é mais relevante, mais importante do que fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Mestre. Então, essa é a lição que nós tiramos quando vemos que do coração do homem está o desejo da eternidade. E para finalizar, como último tópico desse estudo, nós temos que a cosmovisão cristã ela deve ser um compromisso de confiança. De confiança. Por quê? Porque nós estaremos, cada momento, a todos os instantes, envolvidos com as ideias, com os pressupostos e com as vertentes humanas, que vão tentar nos convencer, nos dissuadir de seguirmos a Cristo. Porque há uma batalha espiritual, o professor Dermerval falou sobre isso, entre aquilo que é a vontade de Deus e o que é a vontade do mundo. E quando a gente fala sobre isso, aqui eu lembro do texto de Ezequiel, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 11. Esse texto fala, aqui de forma bem resumida, que o povo de Israel se afastou de Deus por causa dos seus próprios ídolos. No versículo 3 diz assim, Ezequiel 14, 3: Filho do homem, esses homens deram lugar no coração aos seus ídolos e puseram tropeço na sua maldade diante deles mesmos. Devo eu consultá-los por eles? Isso quando esses homens estavam tentando consultar a Deus, e o Senhor repreende o povo dizendo, olha, vocês deram lugar aos seus próprios ídolos. Esses pressupostos, essas ideias, essas vertentes, esses conceitos que o mundo tem, às vezes se tornam ídolos para nós. O ser humano, ele trata com mais importância, muitas vezes, um pensamento, um desses ismos que aqui nós falamos, humanismo, ativismo, até do passado, platonismo, né? O epicurismo, estoicismo, qualquer um dessas vertentes filosóficas, históricas ou que seja, coloca como algo mais importante do que a ideia de ter a mente de Cristo. E era isso que o povo tinha feito aqui na época de Ezequiel. Por isso que Ezequiel aqui repreende o povo com a sua profecia. A cosmovisão definida por aquilo que nós confiamos. E o que é que nós estamos confiando? Estamos confiando nas forças humanas, nas teorias humanas, ou os nossos olhos estão postos em Cristo? Nós devemos ter essa noção, nós devemos ter, digamos assim, essa preocupação ativa, de forma ativa. Ezequiel, naquele momento, chamou o povo a se arrepender. A profecia de Ezequiel, no versículo 6. Olha, se arrependam do caminho, do desvio de caminho que vocês estão tomando. Volte-se para Deus. E não somente isso. Disse que o povo precisava discernir as suas influências concorrentes. E no final, no versículo 11, fala da fidelidade de Deus, Ezequiel 14, 11. Que o povo deveria viver a aliança que tinha feito com Deus, de forma séria, de forma comprometida, para que isso não pudesse trazer más consequências para aquele povo. Quando confiamos nas vertentes, nas filosofias humanas, mais do que confiar na palavra de Deus, nós estamos confiando mais no homem do que em Deus. E o profeta Jeremias, que foi contemporâneo de Ezequiel, escreveu: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5.
Já no 7 ele fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ou seja, meus irmãos, por mais conhecimento que nós tenhamos, seja ele qual for, eu sou da área de exatas, né? Eu gosto da parte de física, eu sou engenheiro de formação, trabalho com isso. Mais conhecimento científico que eu tenho, da área com que eu trabalho, da área com que eu milito, ele nunca vai superar a confiança que eu tenho na palavra de Deus, a esperança que eu tenho na palavra de Deus. Ao falar disso, eu lembro da história de um pastor pernambucano, já está na glória. Quando ele estava enfermo e precisou fazer transplante, o médico que estava cuidando dele o interpelou e perguntou, certa vez ele deu esse testemunho: Pastor, você me fala de Deus, me fala de Jesus, me fala de salvação, me fala de céu, mas se nada disso for verdade, você já pensou se nada disso for verdade? E o pastor lhe respondeu: eu confio de todo o meu coração que tudo isso é verdade. Mas mesmo que nada disso fosse verdade, só em ter vivido na esperança já valeu a pena. Então nós devemos viver na esperança das promessas do Senhor. Confiar no Senhor. Ter a mente de Cristo, ter uma cosmovisão bíblica cristã, é um exercício de confiança, de fé. Ele assim nos ensina. Nós devemos ter fé e certeza nas coisas em que a palavra de Deus nos traz, acima de qualquer vã filosofia humana, mesmo que as tenhamos como acervo de conhecimento. Até para poder discutir e refutá-las, nós precisamos conhecer, mas nada estará acima da palavra de Deus. Deus chama o povo ao arrependimento, porque o problema do homem é o pecado. O problema do homem não é a questão social. O problema do homem necessariamente não é uma questão de guerra ou de paz. O problema do homem, essencialmente, é o pecado. Esse é o vazio que está dentro do homem, que Agostinho falou. E é do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher. Só Deus pode perdoar pecados por meio de Jesus Cristo. E nós podemos concluir dizendo que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, como diz lá em Provérbios, capítulo 3. E não se apoiar no nosso próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se estribe, né? Algumas versões diz assim. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Não sejas sábio aos seus próprios olhos, mas teme ao Senhor e se afaste do mal. Isso é que é ter uma cosmovisão cristã. Isso é que é ter uma ideia de Cristo, de Deus, uma visão do mundo, como o Senhor olha. Para concluir, eu posso dizer que Deus colocou no coração do humano o senso de eternidade, como vimos lá no nosso texto áureo, Eclesiastes 3:11, despertando a busca por um significado por significado da transcendência. Essa busca só encontra resposta plena em Deus, por meio da sua palavra e da imitação de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo também já falou, ser de meus imitadores como somos de Cristo. Nós devemos buscar alcançar ter a mente de Cristo. Saber que a solução de tudo no mundo está na salvação em Cristo Jesus, porque só Ele perdoa pecados. Ao concluir, eu me lembro da letra de uma música que é de missões. E não tem nada melhor para exemplificar a mente de Cristo do que anunciar o seu evangelho àqueles que estão perdidos, porque Ele nos comissionou a fazer isso. Nossa denominação tem uma música que começa assim: eu preciso olhar o mundo com os olhos de Deus. Eu preciso sentir a dor que Ele sentiu. Eu preciso deixar que Ele use a mim e dizer para Ele: estou pronto, eis-me aqui. Deus nos quer povo unido, numa só união. Esse corpo existe se existe missão. E é viva a igreja que pode falar que Jesus é o único que pode salvar. E conclui dizendo: missionário quero ser, emissário do amor, para dizer a todo homem que Jesus é o Senhor. Que Deus fale a minha vida e que eu sempre o possa ouvir e dizer: estou pronto, Jesus, eis-me aqui. Ter a cosmovisão cristã, ter a mente de Cristo, é ter amor às almas perdidas. É anunciar aos outros aquilo que nos alcançou. Que Deus assim nos abençoe a entender
Que Deus assim nos abençoe a ter a mente do Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe a alcançar a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã. Vamos orar ao Senhor para encerrar? Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu nome por tua palavra. Nós te agradecemos. Nos ajude, Senhor, nos abençoe a compreendê-la cada vez mais e mais, a nos aproximar, Senhor, da tua vontade no nosso dia a dia. Que isso possa ser uma ação ativa de nós, de nossa parte, buscar, Senhor, a tua presença, buscar a tua vontade, buscar ter a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.